Tem uma história que quando eu era pequena, eu me lembro que eu tava numa loja vendo móveis de criança, brinquedinhos, pequenininhos assim. E eu lembro de querer guardar aquilo, querer comprar aquilo, porque eu tinha escutado a minha mãe falar que quando a gente fica velho, a gente fica curvado, fica pequenininho. E ela falava assim, porque a nona e o nono vão ficar assim, vão ficar pequenininhos, né? Quando a gente envelhece, a gente fica pequenininho. E aí, no pensamento literal de uma criança, a ponto de caber num móvelzinho de brinquedo, né? De uma casinha de boneca. E isso me marcou, e eu lembrei isso agora, e que eu tô com esse livro, né? A gente tá aqui na leitura do Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteiras, pra gente questionar um pouquinho como é que é essa visão da velhice, como é que é essa visão do envelhecer, né? E o Deepak Chopra, ele convida a gente nessa primeira parte do livro, né? Ele já começa assim dizendo que ele quer convidar a gente, leitor, leitora, a se juntar numa viagem de descobertas, onde a gente vai explorar um lugar onde as regras da existência comum não se aplicam. Estas regras estipulam explicitamente que envelhecer, tornar-se frágil e morrer é o destino final de todos. Por isso, eu me lembrei da história. Quer dizer que quando a pessoa envelhece, ela vai ficar pequena, ela vai ficar frágil e ela vai morrer? Isso tem me angustiado um pouco pensar e ver e perceber, né? E por quê? Porque todos nós estamos caminhando para uma longevidade. Tem uma criança que eu conheço que falava assim, pior é morrer, né? Morrer é pior de tudo. Ficar velho, ter problema. Assim é, uma criança falou isso pra mim. Pior é morrer. Porque se a gente tá vivo, a gente vai ficar longevo. A gente vai ficar mais velho. E isso me tocou, começou a me tocar quando eu me tornei mãe. Porque tem essa história, veio tudo junto. Veio maternidade, veio 40 anos, veio puerpério, tudo junto, no mesmo pacote imenso de mudanças e de transformações. Então eu comecei a pensar em como que vai ser para mim lá na frente. E aí esse livro apareceu, dentro de outras angústias também, né? De ver pessoas envelhecendo e envelhecendo nesse jeito aqui, né? Nesse paradigma que é tornar-se frágil, né? Envelhecer, esperar pela morte, esperar pelas doenças, ter aquele armário cheio de remédios, viver com dor nas juntas e até falar absurdos como junta tudo e joga fora. O que é velho tem que jogar fora. São coisas que eu escuto diariamente. Vou voltar a escutar a partir de amanhã. Hoje minhas férias acabam, meu último dia de férias, amanhã eu volto para escutar as pessoas. E estou muito feliz com isso, porque gosto do que faço. E vou trazer para o meu trabalho também essa nova proposta, né? De pensar sobre o envelhecimento, sobre a longevidade saudável. Então o Deepak Chopra, ele convida a gente para fazer essa viagem para pensar de uma forma diferente. Não é que existe um lugar, não é que existe aí um lugar onde as pessoas vão viver melhor e vão viver mais felizes e não vão envelhecer. De vez em quando aparece, né, uns anciãos, onde as pessoas vão lá e buscam entrevistar o que você come, o que você faz, como que você vive, como se fosse no físico as receitas para longevidade, como se fosse só o que a pessoa faz com o seu corpo que vai ser suficiente para ter uma vida longeva, né? Existe sim esse conjunto de ideias do que a gente pode comer bem, como é que a gente pode dormir. Existem remédios naturais, né? Um pouco de sol faz bem para todo mundo, uma alimentação saudável, um movimento, que as pessoas chamam de exercício físico, que eu não gosto desse nome, exercício físico, né? Vamos chamar de movimento, fica muito mais motivador para a gente poder
ter vontade de fazer, né? Então ele fala desse lugar que é um lugar simbólico, não é para você ir para lá, para um interiorzinho da Itália, para uma ilha no Japão, para o interiorzinho da Grécia, para viver como eles vivem, para ser longevo, mas sim um lugar dentro de nós, que é da nossa forma de pensar, né? Que é a nossa consciência. Então ele coloca que o nosso corpo está envelhecendo fora do nosso controle, porque ele foi programado para viver de acordo com essas regras do condicionamento coletivo, e que aí acaba sendo uma hipnose do condicionamento social. Vamos parar para pensar como é que a gente observa o envelhecimento, a velhice, os velhos, como é que a gente trata essas pessoas, né? Uma postura muito comum que acontece comigo também, e eu paro e penso, opa, peraí, como é que é isso? É aquela coisa da ternura, de olhar com ternura. Ah, é um velhinho, uma velhinha, um senhorzinho, uma senhorinha, né? E olhar com essa pena, olhar com essa ideia de que ele é menor, de que ele é frágil, de que ele é inferior. Como é que esse olhar se reflete na recepção dele, né? Na percepção dele? Ele ou ela vai acabar absorvendo esse jeito que a gente está tratando, né? E aí como é que isso se reflete na nossa jornada, na nossa caminhada, quando chegar a nossa vez de envelhecer, né? Porque está acontecendo o tempo todo. Então, como eu estava dizendo, para mim isso veio como uma avalanche no puerpério, assim que meu filho nasceu. E eu vi que eu precisava subir a escada. Tava difícil subir a escada. Eu comecei a pensar, bom, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a minha idade, 40 anos, tem a ver com sobrepeso, 20 quilos a mais depois de ter engravidado, né? Depois de ter tido filho. Ainda levou um tempinho para eliminar uma parte desse peso, esse peso mesmo, né? Então eu ia subir a escada com meu filho no colo e ficava cansada. As pernas quase não aguentavam subir. Eu comecei a olhar para isso e entrar num lugar de muita preocupação, além da questão física, né, de olhar no espelho, de perceber sinais, perceber marcas, porque a gente percebe, a gente vai percebendo, né? Com 30 anos a gente começa a perceber, com 35 dá para perceber algumas coisas, com 40 dá para perceber muitas coisas, né? Diferentes do que a gente percebia antes. E como a gente vive nesse mundo de imagem, de tem que estar sempre num determinado conjunto de imagens aceitáveis, né? Eu cheguei até a escutar de uma dermatologista uma vez, que ela falou assim, é tanta coisa que inventam que daqui a pouco não vão deixar nem a gente envelhecer em paz. Cara, uma dermatologista falou isso, sabe? Assim, eu fiquei chocada pelo nível de verdade que existe, porque a gente vai vendo que é isso aí, né? São os filtros da vida. Eu gosto desse filtro porque ele tem uma luz, né? Mas deixa eu ver como seria. Eu nem sei como tirar, mas eu queria tirar. Olha esse que engraçado. Já pensou, minha gente? É assim, é pra lá que a gente vai, né? É pra esse... Tem alguém aí me olhando? É para essa expressão que a gente vai para uma expressão mais envelhecida um dia, né? E como é que a gente vai se sentir? Como é que a gente pode ser uma pessoa sem idade? Como é que a gente pode se comportar como uma pessoa sem idade, como uma pessoa alegre? Gente, isso é muito engraçado, né? Isso é muito engraçado, a gente poder se ver como se fosse outra pessoa. Mas é isso, então, vamos voltar aqui, peraí. Pronto, alguns anos mais jovem. Mas é isso, que essa juventude, que essa atitude, na verdade, que ele vem propor, ela tá dentro de nós, de acordo com os pensamentos que a gente conseguir mudar. E para a gente conseguir mudar, a gente primeiro precisa capturar quais são essas verdades dessa hipnose do condicionamento social, né? Que a gente é programado para ver assim. Então não se trata de você fazer milhões de botox e aparentar que tem 20 anos a menos, né? Porque isso hoje em dia acontece. A gente não está falando só disso, principalmente a minha comunicação aqui, eu não quero que seja direcionada só para isso,
Não é, tá? A gente está falando de postura e de atitude e de uma vida longeva e com significado lá na frente, né? Então, o que é que a gente precisa mudar? A gente precisa urgentemente mudar a maneira como a gente vê o envelhecimento. Que ele não seja algo temido e que não seja algo a ser disfarçado. Ah, vou ter que disfarçar as rugas que estão aparecendo, vou ter que fazer os procedimentos, vou ter que fazer o botox e tal. Não, né? Como que a gente pode fazer isso? Aqui, consegui tirar, né? Para ficar mais honesto também. Como que a gente pode fazer isso dentro de nós? Que seja algo que venha de dentro e que se reflita onde? No nosso olhar, na nossa atitude, na nossa alegria de viver. Essa é a visão de mundo que eu tenho, é nisso que eu acredito e que eu espero conseguir transmitir, né? Então ele fala que a gente precisa se esvaziar dessas verdades autoimpostas, de esperar, somente esperar, envelhecer, esperar pela morte, acabou, morreu, não tem mais nada o que fazer. Por sorte, né, e por amor à vida, existem aí pessoas que estão mostrando ser pessoas sem idade. Eu conheço mais mulheres, né, mas existem homens também, né. Aqui no Instagram mesmo tem uma senhora que eu gosto muito, uma mulher muito legal, que ela tem um perfil chamado Dona Dirce Ferreira, se não me engano, Dirce Ferreira. Pra mim, ela é uma mulher sem idade. Ela chama os seguidores dela de netos, segnetos, e vive lá dançando, aparecendo com as roupas que ela quer aparecer, né, com o corte de cabelo que ela quer. Porque existia antes uma história também, né, de que tem idade para as coisas. Só pode usar um cabelo até certa idade, depois tem que cortar. Só pode usar esse comprimento de short até certa idade, depois tem que mudar, né? Tem que se comportar, tem que ter postura, tem que ter aparência, imagem. Então ela vem quebrando esses paradigmas e dizendo assim, olha, eu vou vestir o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou falar o que eu quiser. E isso é tão importante para a autenticidade, né? Para a gente entender que existem várias formas de ver o mundo e para ver que essa pessoa está ali expressando a forma dela ver, livre. E quando ela pode ser livre, outras pessoas também podem, porque vem nela como um exemplo e vem que aquilo ali, olha, faz sentido para ela e pode fazer sentido para mim também, né? Então eu acho muito interessante essa proposta do Deepak Chopra, que fala pra gente ter um novo olhar, né, para não ficar fadado a esse destino de que é inevitável, envelheceu, acabou, não é mais teu tempo já passou, né? Que bom que isso está mudando. E como pode mudar e como pode melhorar ainda mais, né? Só para finalizar esse momento aqui, eu queria contar de um experimento que ele conta que aconteceu em Harvard, que uma psicóloga fez esse experimento. Ela se chama Ellen Langer e lá em 1979 ela fez um experimento através da Universidade de Harvard com seus colegas de levar para uma instância um grupo de idosos de 75 anos, no qual seria dividido o grupo de estudo e o grupo de controle, né? O grupo da pesquisa e o grupo do controle. O grupo da pesquisa seria assim, eles iam para um lugar lá, o hotel, a pousada, que eles iam ficar uma semana e o ano era 79. Mas tudo foi programado e organizado de maneira que eles pensassem, que eles achassem, né, sentissem que estavam no ano de 59, então 20 anos atrás, né? As revistas que deixavam lá, a decoração, os programas que passavam na TV, eles fizeram esse experimento como se a pessoa estivesse vivendo 20 anos atrás. E era para se comportar como se tivesse aquela vida de 20 anos atrás. Então as conversas que a pessoa ia ter seria como se fosse 20 anos atrás, o que elas iam fazer, sobre os assuntos, né, que elas iam falar naquele momento lá, e elas iam ser tratadas também como se tivessem 20 anos a menos. Como se tivesse 50 e poucos anos, né? Porque é aquela história que eu falei, né, no início. Quando a gente
trata as pessoas de determinada maneira, a tendência é elas reagirem dessa maneira. Se a gente está tratando a pessoa como velhinho, coitadinho, incapaz, ele vai sentir, vai perceber esse olhar. Então lá a equipe toda foi orientada a tratá-los como se eles tivessem 50 e poucos anos, como se eles fossem capazes de